E aí, galera do 7º ano, todo mundo morrendo de saudade das aulas de língua portuguesa, tenho certeza. Não adianta balançar a cabeça dizendo que não, que eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Certo? Também estou com saudades de vocês, por incrível que pareça. Brincadeirinha. Mas nós vamos passar aqui hoje só para estar relembrando alguns conceitos para ajudar nas nossas revisões, para que a gente não perca essa integração, nem deixe de estudar. Vamos manter aí o foco, vamos aí aproveitar esse período livre que nós temos para estar revisando os nossos assuntos, estarmos ali atualizados, porque se Deus quiser, em breve nós estaremos de volta e voltando vamos estar com a carga toda aí, correndo atrás do prejuízo, ok? Primeira coisa para a gente estar lembrando, vamos lembrar aqueles conceitos. Eu não vou nem anotar isso porque é assunto desde o 6º ano e a gente já retomou várias vezes, mas nós vamos ter frases e sintagmas, certo? O que são frases? Frases, enunciados de sentido completo. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu escrevo é um enunciado. Se esse enunciado, se essa frase tem um sentido completo, então eu tenho ali uma frase. Certo? Essa frase ela é formada por sintagmas. Sintagma é um conjunto de palavras em torno de um núcleo. Se esse núcleo é um substantivo, então eu tenho um sintagma nominal. Se esse núcleo é um verbo, então eu tenho um sintagma verbal. Ok? Para a gente estar lembrando, predicado verbal, então, é todo aquele predicado cujo núcleo é um verbo. Toda oração, toda frase verbal, todo sintagma verbal é uma oração. Por quê? Porque tem o verbo como núcleo. Certinho? Nós lembramos que o sintagma nominal a gente chama também de sujeito. Certo? E aí eu convido vocês, para a gente não estar perdendo muito tempo, a estar me acompanhando na página 3 do nosso caderno de atividades. Na página 3 do nosso caderno de atividades vem trazer alguns conceitos de sujeitos, de tipos de sujeito. Esses tipos de sujeito nós já vimos desde o 6º ano. A gente vai só dar uma revisada aqui e, portanto, eu não vou me deter muito na questão de estar escrevendo, certo? Quais são os sujeitos que nós temos? Nós temos o sujeito simples, nós temos o sujeito composto, nós temos o oculto, o indeterminado e temos ainda a oração sem sujeito. Sujeito simples, quando é que o sujeito é simples? Quando tem apenas um núcleo. Maria foi à festa. Quem foi à festa? Maria. Maria é o sujeito. Quantos núcleos tem aí? Um núcleo, apenas Maria, certo? Então nós temos um sujeito simples. Agora, se eu digo Maria e suas primas foram à festa. Quem foram à festa? Maria e suas primas. Nós temos como núcleo Maria e primas. 2 núcleos. Se eu tenho 2 ou mais núcleos, o meu sujeito então é composto. Voltando, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Temos ainda o sujeito oculto. Fui à festa. Quem foi à festa dessa vez? Eu. Como é que eu sei? Pela terminação do verbo fui. Quem fui? Eu. Eu está aí escrito? Não, mas eu consigo entender que fui eu quem fui à festa. Então, eu tenho aí um sujeito oculto. Eu posso dizer ainda, foi à festa. Quem foi à festa? Ele ou ela. Alguém que eu conheço. Eu estou dizendo que foi, então alguém que eu sei, alguém que eu sei determinar, foi à festa. Mas eu não determinei aí, então ele é um sujeito que está oculto. Fomos à festa. Quem fomos? Nós. Nós está aí escrito? Não. Mas eu consigo determinar com facilidade? Consigo. Então ele é um sujeito oculto. Cuidado para não confundir com sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado eu não sei quem é ou eu não quero dizer. Por exemplo, foram à festa. Quem foram à festa? Foram. Alguém foi. Eu não quis dizer, eu não quis determinar. Certo? Falaram de você. Isso é bem costumeiro. Ei, estavam falando de você. Quem? Alguém. Certo? Esse alguém é um sujeito indeterminado. Eu não quero dizer ou eu não sei dizer quem fez, certo? Ontem à noite jogaram uma pedra na minha casa. Quem jogou? Não sei. Sujeito indeterminado, certo? Oração sem sujeito é aquela que acontece geralmente em fenômenos da natureza. Como é que se dá isso? Fenômenos da natureza. Ventou ontem à noite. Aí eu vou perguntar, quem ventou? O vento?
Não, né? Então, sujeito, oração sem sujeito, ela não precisa de sujeito. Ela é óbvia. Ventou ontem à noite, não tem sujeito, ok? Isso nós temos um sujeito, uma oração sem sujeito. Então, relembrando, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, ou ainda chamado de desinencial, aquele que não está escrito, mas eu sei determinar quem é. Sujeito indeterminado, aquele que eu não sei ou não quero dizer quem foi. E oração sem sujeito, aquela que não precisa de um sujeito na oração. Ok? Partindo daí, nós vamos para o nosso segundo assunto, e esse um assunto que precisa de um pouquinho mais de atenção nossa. Nós vimos que os sintagmas eles podem ser nominais ou verbais, e que os sintagmas verbais são aqueles cujo núcleo é um verbo. Nós vimos esse ano que estes verbos eles podem ter sentido completo ou eles podem necessitar de um complemento para que eles façam sentido. A isso nós chamamos de transitividade verbal. Acompanhem comigo lá na página 18, transitividade verbal, certo? Os verbos, eu vou apagando aqui, os verbos eles podem ser... Deixa eu pegar aqui uma caneta mais forte. Eles podem ser intransitivos, ou transitivos. Certo? Tem os bitransitivos, mas a gente vê isso depois. A princípio, nós vamos ver que eles podem ser intransitivos ou transitivos. Quando é que um verbo é intransitivo? Quando ele não precisa de complemento. Não precisa de complemento para fazer sentido. Para fazer sentido. Se eu disser, minha irmã chegou, todo mundo vai entender o que aconteceu? Vai. Foi o que aconteceu com minha irmã? Chegou. Não precisa de um complemento. Mas se eu disser, minha irmã falou, falou o quê? Quem fala, fala alguma coisa. Minha irmã quer. Eu chego aqui e digo para você, olha, minha irmã quer. Você vai me perguntar o quê? Quer o quê, professor? Então, todo o verbo que precisa de um complemento para fazer sentido, porque quem quer, quer alguma coisa, certo? Eles são verbos transitivos. Então, precisam de complemento para fazer sentido. Aqui nós temos um exemplo claro de um verbo transitivo. Precisam. Quem precisa, precisa de algo ou alguma coisa. Do que é que ele precisa? De complemento para fazer sentido. Então ele é um verbo transitivo, certo? Se ele não precisasse de um complemento para fazer sentido, ele seria intransitivo. Intransitivo, então, são todos aqueles verbos: nascer, morrer, crescer. Eles não precisam de complemento, são verbos do dia a dia e que assim que eu os falo, todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Mas se eu digo, eu quero, olha gente, eu gosto. Gosta do quê? Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Isso é verbo transitivo. Ele precisa de complemento, certo? Além da transitividade verbal, de ser intransitivo ou transitivo, nós vamos ver que os transitivos eles podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Como é que eu vejo isso? Verbos transitivos diretos é aquele que o verbo está diretamente ligado
ao complemento. Por exemplo, vamos pegar o verbo precisar. O que é que eles precisam? Complemento para fazer sentido. Eles precisam de complemento. O que ele precisa do seu complemento está ligado pela preposição de. Ele está indiretamente ligado. Mas, por exemplo, o verbo querer. Quem quer, quer algo. Não quer de algo. Quem precisa, precisa de algo. Mas quem quer, quer algo. Se não precisa de preposição, ele está diretamente ligado. Se ele precisa de preposição, ele está indiretamente ligado. Vamos colocar isso também aqui. Verbos diretos não precisam de preposição para ligá-los ao seu complemento. E os indiretos precisam de preposição para ligá-los ao seu complemento. Ao seu complemento. Certinho? Então, os verbos podem ser intransitivos, eles não precisam de complemento, e o verbo intransitivo não tem subdivisão. Mas se eles forem transitivos, eles precisam de um complemento para fazer sentido, e esse complemento vai estar ligado ao verbo com ou sem preposição. Se ele for ligado sem preposição, então eu tenho um verbo transitivo direto. Se ele for ligado por preposição, então eu tenho um verbo transitivo indireto, ok? Nós fizemos vários exercícios a respeito disso, é só uma forma da gente estar relembrando. Quando nós vamos lá para a página 25, então nós temos algumas regras a respeito de pontuação entre sujeito e predicado, certo? E verbo e complemento. Coisa para nós nos lembrarmos. Sujeito e predicado. Sujeito é de quem a frase fala, predicado é o que se fala a respeito do sujeito. Não se separa sujeito de predicado por pontuação, nem vírgula. Nem vírgula, nem mesmo a vírgula, certo? Então, pontuação entre sujeito e predicado, ela não existe. Não se separa o sujeito do seu predicado, certo? Há casos em que isso acontece, que são, por exemplo, os vocativos. Vocativo é quando eu vou chamar alguém. Por exemplo, Felipe está aqui nos auxiliando. Se eu vou falar com Felipe, então eu digo: Felipe, me ajude por favor. Antes do me ajude por favor, Felipe, vírgula, porque eu estou chamando alguém. A gente chama isso de vocativo. Ou se eu for colocar as aulas de hoje, apesar dos meus esforços, terão que ser um pouquinho mais longas. Vejam só, apesar dos meus esforços, é uma explicação que eu estou dando, é uma informação adicional que eu estou dando. Essa informação adicional a gente chama de aposto e ela é colocada também entre vírgulas, certo? Mas tirando essas situações, nós não separamos o sujeito do seu predicado por pontuação, nem o verbo do seu complemento. Certo? Então precisam de um complemento para fazer sentido. Eu não posso colocar aqui uma vírgula, a menos que seja também nessa situação de explicação. Vem uma explicação entre eles. Certinho? Que outro assunto ainda nós temos? Ok. Nós vimos que os verbos eles podem ter vários tipos, modos, certo? Nós temos os modos verbais
nós temos os tempos verbais, e um desses modos nós vamos ter o indicativo, o subjuntivo e vamos ter o imperativo. Nós vamos estar estivemos trabalhando e lembrando agora nesse momento o imperativo. Quando é que o verbo está no imperativo? Quando ele indica uma ordem, certo? Quando ele indica um conselho, certo? Quando ele indica uma recomendação, então eu uso o verbo na forma imperativa. Por favor, feche a porta. Feche, então vai estar na forma imperativa do verbo, certinho? Fale mais alto. Falar, estou dando um comando de que você fale mais alto. Falar, então, está na forma imperativa do verbo. Venha à minha casa amanhã, certo? Então, eu estou dando um comando de que você venha à minha casa amanhã. Estude mais, é melhor para você. Estou dando uma recomendação, um conselho. Isso também está no imperativo, ok? Então, os verbos indicativo são aqueles que simplesmente indicam, o nosso verbo mais indicado é aquele que indica a ação, o estado ou fenômeno da natureza. Subjuntivo é aquele que dá uma suposição, que não me dá certeza, que dá como é que eu posso dizer? É uma possibilidade, ele indica uma possibilidade, e o imperativo que vai indicar ordem, conselho, recomendação, ok? Então é esse que nós estivemos trabalhando e nós vamos estar lembrando aqui na nossa revisão, certinho? Queridos, esses são os nossos principais assuntos. Espero que vocês estejam aí antenados e continuem estudando. Nos vemos em breve, se Deus quiser.